Paz do Senhor, né? Para quem eu não dei a paz ainda, para quem eu não tive a oportunidade de conversar. É interessante que todas as vezes que eu fico assim, às vezes um pouquinho preocupado, né? Chateado com alguma coisa, ou então nem é chateado, mas aconteceu alguma situação, eu vou sempre procurar amparo na palavra, né? E aí eu tenho aqueles meus textos chaves, aquele texto que a gente sempre tem escondido na manga, né? Para usar, para trazer fortalecimento, para renovar a fé. E é muito importante isso. É muito importante a gente ter esse texto, né, guardado no coração, algo sempre preparado de Deus para nós mesmos. Para nós mesmos. Mas algo aconteceu na terça-feira que eu me surpreendi um pouco. De forma positiva e de forma negativa também. Com algumas pessoas de forma positiva e com algumas de forma negativa. Na terça-feira, no final aqui da confraternização das células, me chamaram ali e perguntaram assim: fala um versículo, né, de cabeça e o endereço. E aí eu citei um versículo e falo: oh, glória a Deus. Deus está falando em João, né, que manto, não sei o que, alguma coisa em João. E aí eu perguntei assim: o que vocês estão fazendo? Não, estamos fazendo aqui mais ou menos uma enquete. Só que algumas pessoas também foram perguntadas depois, e muita gente não tinha um versículo pronto, um versículo preparado. E eu fiquei pensando, depois que eu saí dali, eu falei assim: meu Deus, a gente precisa estar embasado na palavra. Nossa vida, nós como cristãos precisamos estar embasados na palavra, estar com a palavra firme no coração, firmado, para na hora da dificuldade ter onde socorrer. Saber, porque eu não tenho que depender só da oração do irmão. É uma bênção o irmão orar por mim, uma bênção você pedir oração, orar junto, mas eu tenho que estar firmado na palavra. E aquilo me assustou um pouco. Mas voltando a falar da ministração, eu disse que eu gosto dos textos, que eu tenho assim, especial amor por eles. E na semana, algumas semanas atrás já, o Senhor me incomodava com algumas situações, e aí eu fui buscar na Bíblia aqueles textos que eu mais gosto, né? Daqueles textos que eu amo, e eu abri a palavra do Senhor lá em Isaías 6. Se você quiser abrir a tua Bíblia em Isaías 6, junto comigo. E o Senhor veio falando comigo durante alguns dias, e o Senhor, toda vez que eu paro para analisar uma situação, eu busco sempre uma resposta na palavra. E aí o Senhor usou esse texto que eu gosto muito. Eu já falei que eu gosto muito dos profetas ali, né? E eu comecei a ler esse texto e comecei a buscar de Deus ali algumas coisas para a minha vida, para algumas situações da minha vida. E eu estava lendo esse texto, e o Senhor foi falando comigo durante a semana, foi falando, mas a palavra não estava madura ainda no meu coração. E aí no sábado passado, sem ser esse sábado agora que passou, o sábado retrasado, na verdade, né? O Alisson me chamou para ministrar a palavra para os jovens. E aí eu falei assim: pronto, é esse texto que eu vou ministrar, né? Esse texto, eu já sei porque que Deus estava falando comigo nesse texto. Só que aí, chegamos aqui na hora de ministrar a palavra, o Senhor fez uma reviravolta, não usei o texto, não consegui entrar no texto, né? O Senhor levou para falar de outra coisa. E como Deus é tremendo, porque a palavra precisava amadurecer um pouquinho mais. Não que esteja lá essa excelência, até porque eu sou muito deficiente com relação a isso. Mas esse é o texto dessa noite. Isaías 6. Só que eu queria orar com você. Eu queria antes orar. Eu queria pedir para você ficar de pé para a gente orar. Porque eu quero misericórdia do Senhor para conseguir passar tudo, né? Quero graça do Senhor para conseguir passar tudo o que Ele falou comigo. E é difícil. Eu vou precisar da tua atenção e preciso da tua oração por mim. Amém? Pedir para você estender as mãos na minha direção para a gente poder orar. E eu queria agradecer ao Senhor. Primeira coisa que eu queria fazer é agradecer ao Senhor. Porque eu não combinei nada com o Nosley a respeito dos louvores que foram cantados. Mas o Espírito Santo combinou uma coisa comigo, e o mesmo Espírito que combinou comigo, combinou com o Nosley. Oh, e Ele está aqui. Oh, poderoso Deus, eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso da Tua graça, Pai. Abençoa, Senhor, esta palavra. Abençoa, Pai, a minha vida, para que eu seja esse instrumento, Pai, a trazer a Tua mensagem, Senhor, porque a Tua palavra vai ser lida, Senhor. E a respeito da Tua palavra que nós vamos falar hoje, a respeito da Tua grandeza, Senhor, a respeito de quem Tu és, a respeito do que o Senhor pode fazer,
a respeito, Pai, da beleza, da santidade. Ó Senhor, eu te louvo e te engrandeço, Pai. Usa, Pai, a minha vida, Senhor, porque a tua palavra é o que nós vamos repartir agora, Senhor. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Pode se assentar. Eu estou abrindo a água porque vocês sabem, né? Estou com aquela tosse, né? Obrigado, Luciano. Isaías, capítulo 6. Deve ter dado tempo de abrir, né? Acompanhe aí na sua Bíblia. A minha versão é um pouquinho diferente. Isaías 6. Começa no verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, poderoso, esplendoroso, magnífico, sublime trono. As abas do seu manto, as abas da sua orla, enchiam o templo. Ao seu redor haviam poderosos serafins que voavam. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam poderosamente uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais, as bases do templo, as colunas, o limiar tremeu e se moveu ao som da voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perdido e vou perecendo. Chegou a minha hora de morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz, e tocou os meus lábios e disse: vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade, a tua maldade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória ao Senhor. E é interessante como Deus fala com a gente na palavra. Cantamos aqui sobre o trono de Deus, cantamos aqui sobre a glória dEle, que Ele enche a terra, sobre a majestade dEle. Mas eu queria chamar a atenção para você para algumas particularidades desse texto. O trecho da palavra aqui mostra 2 acontecimentos que abalaram a vida de Isaías, abalaram o ministério profético de Isaías. Se você prestar atenção no texto, ele começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Então dá para se entender que existe um Isaías antes da morte do rei Uzias, existe um Isaías depois da morte do rei Uzias, e existe um Isaías totalmente diferente depois da visão da glória de Deus. Por que Isaías faz questão de frisar a respeito da morte do rei Uzias? Por que ele dá essa ênfase? O que ele quer mostrar para a gente a respeito disso? Por que ele menciona ali que ele viu a glória de Deus no ano da morte, só depois da morte do rei Uzias? Eu acho que para a gente entender, a gente pode perceber que Isaías estava de certa forma um pouco abalado com o que tinha acontecido ali. Ele foi ao templo, a gente vê que a visão que ele teve foi no templo, e ele estava talvez entristecido com a morte do rei Uzias. Só que para a gente poder entender quem era o rei Uzias, por que Isaías tinha tido essa dificuldade, por que ele faz essa menção no ano em que morreu o rei Uzias, nós precisamos entender um pouquinho quem é Uzias. E eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas 26. Volta um pouquinho aí. Só voltar um pouquinho, antes de Jó, antes de Neemias, Esdras. 2 Crônicas está logo ali.
2 Crônicas 26. Amém? Diz assim: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 10 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Primeira coisa que você pode perguntar é: como um rapaz de 16 anos, o que esperar de um rapaz de 16 anos como rei? Olha o nível de responsabilidade sobre a vida dele que tinha sido colocado naquele momento. Mas diz que todo o povo tomou Uzias. Deus tinha um propósito com isso. E aí o texto continua: ele edificou Elote e restituiu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Preste atenção nisso, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha só, meu irmão, tremendo. Ele era ensinado nos caminhos do Senhor por Zacarias, e ele buscou a Deus. E a palavra fala que Deus o fez prosperar enquanto ele buscava a Deus. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus fez-o prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus. Olha só como começou o livramento através de Uzias. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabné e o de Asdod. Edificou cidades perto de Asdodes entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Jerbaal, e contra os mionitas. Os amonitas pagaram tributos a Uzias, e o seu renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito poderoso. Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta de esquina, a porta do vale e o ângulo do muro, e as fortificou. Também edificou torre no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, também nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinheteiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Tinha Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel de Massael, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes de famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 370.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudarem o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e cantos da muralha, para atirarem flechas e grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Esse foi o Uzias que Isaías conheceu, aquele que entrou e saiu, e guerreou e ganhou muitas batalhas, e edificou novamente Jerusalém, conquistou muitas coisas, muitas invenções, homem amigo da agricultura, que provavelmente tornou a terra dele muito próspera naquela época, e com certeza muito próspera para as pessoas. É muito provável, além de todos esses acontecimentos, que Isaías fosse primo de Uzias. Alguns historiadores dizem isso. E talvez é por isso que Isaías estivesse aí tão desolado, fizesse questão de dar essa ênfase, porque como seria bom ter alguém como Uzias para contar com ele. Como é bom ter alguém como Uzias, que tinha recursos financeiros,
que tinha poder para respaldar o ministério de Isaías, alguém que conhecia Deus através do profeta Zacarias e que buscava Deus, alguém que podia levar a nação a realizar muitas coisas. Esse era Uzias, que tinha preparado muitas coisas para o povo. Alguém que a gente podia confiar. Se fosse alguém dos nossos dias, a gente diria assim: olha, esse Uzias, esse você pode contar com ele. É homem que faz, se ele fala que vai fazer, vai fazer. Realizou muitas coisas, não tem problema, trabalha, vai e faz, inventa as coisas. Deus é com ele, Deus é com ele, ele vai chegar, ele vai fazer, vai conquistar. E é isso, é alguém com quem a gente podia confiar. E talvez é por isso a decepção de Isaías, a insegurança com a morte, a incerteza talvez de quem fosse assumir o lugar de Uzias, a incerteza talvez, a dúvida, como ia ser o próximo governante. Uzias morreu agora, Uzias morreu, aquele que fez tantas coisas morreu, aquele que realizou tantas coisas morreu, e agora o que vai ser? Talvez a nação começou a temer de volta os inimigos, porque ele tinha conquistado muitas batalhas, e aí talvez eles soubessem assim: olha, Uzias morreu, vamos atacar Jerusalém de novo. Começa a surgir então medo no coração de Isaías, provavelmente no coração do povo todo. Normalmente quando se troca de rei, que um rei morre, há disputa pelo trono, né? A gente vê na própria palavra de Deus que às vezes os irmãos se rebelavam um contra os outros, e a nação ficava um caos naquela época, era uma dificuldade. A morte de Uzias trouxe para aquele povo naquela época uma sensação de insegurança, uma dúvida com relação ao futuro, uma dúvida com relação ao porvir, ao que estaria por vir dali para frente. Assim como todo o povo tinha problema com a morte de Uzias, Isaías também estava abalado. Ele tinha ido para o templo buscar a Deus. A gente vê que ele está no templo quando recebe a visão. E é normal isso. Eu me lembro de quando eu era pequeno, né? Quando eu era garoto, pequeno não, né? Quando eu era garoto, assim, jovenzinho, eu me lembro que o Tancredo, né, foi eleito lá, e era um presidente que foi eleito não pelo voto direto, mas ele vinha trazer uma mudança ali de conceito. Tinha acabado a ditadura, né, o militarismo. Só que ele morreu, e aí eu me lembro que a minha mãe falava assim: será que eles não vão deixar agora, né, presidencialismo, mas a gente não vai mais poder votar de forma direta, como está sendo combinado? O que vai acontecer? É assim quando morre um líder, né? Quando morre alguém que a gente está colocando muita expectativa na pessoa. Nós estamos muitas vezes, como Isaías, confiando em sistemas de governo. Sabia disso? Muitas vezes nós estamos como Isaías, confiando numa palavra que foi dada, empenhada com a gente, mas que agora não vai mais poder ser cumprida. Nós estamos como Isaías, muitas vezes confiando no Uzias, que é o trabalho. Nós estamos muitas vezes como Isaías, confiando no Uzias, que é o marido, que é a mulher, que é o filho, que é a pessoa que prometeu. Muitas vezes nós somos como Uzias, desesperado porque aquela resposta não vem mais, ou então a resposta é negativa. Nós estamos confiando na nossa força, na nossa saúde, só que aí vem a doença e aí falha, você não tem mais onde se parar, onde se apegar mais nas coisas. Nós precisamos fazer como Isaías fez. Quando essas coisas acontecem, são para nos alertar que o nosso foco tem sido muitas vezes Uzias e não o Senhor. Muitas vezes o nosso foco tem sido em Uzias e não no Senhor. Nós temos colocado nossa confiança em muitas pessoas, muitas coisas, mas não é isso que a palavra fala para nós. A palavra fala lá em Daniel 2:21, que Ele, Deus, muda as estações e os tempos. Ele remove reis e estabelece reis. É isso que a gente precisa entender. A nossa segurança não pode estar nessas coisas. A nossa segurança não pode estar no mundo, nas coisas que o mundo pode oferecer. A nossa segurança não pode estar naquilo que tem, de repente, aparência boa para mim.
Uzias tinha feito muitas coisas boas, mas talvez Isaías, o próprio Isaías, um profeta, tivesse com os olhos tapados para aquilo que Deus quer fazer. Tivesse aí com o foco errado, confiando em Uzias, no poder do exército, confiando naquilo que o exército tinha conquistado, naquele exército belo, poderoso. E nós precisamos tirar Uzias do trono das nossas vidas. A segurança do crente não podem ser essas coisas. Qual é o lugar mais seguro do mundo hoje? Não, o lugar mais seguro do universo? Nos Estados Unidos? Todo aquele poder bélico, né? Muita tecnologia, mísseis, né? Mísseis nucleares, uma forte economia. Os Estados Unidos hoje continua sendo a maior economia do mundo. Ele é o lugar mais seguro? Não. Vem aí um terrorista, se infiltra lá de forma disfarçada, acaba cometendo uma atrocidade, matando muitas pessoas e abala até a economia mundial. Deixa eu falar uma coisa, o lugar mais seguro para se estar é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Este é o lugar seguro para a vida do crente. Este é o lugar onde o crente tem resposta. Esse é o lugar onde o crente tem a provisão. Esse é o lugar onde o crente tem o livramento. Esse é o lugar onde o crente tem a conquista das coisas. Esse é o lugar onde as cadeias caem, você é liberto, onde eu sou liberto. O lugar mais seguro para a vida do crente é o centro da vontade de Deus. É o centro da vontade de Deus. Não pode ser nenhuma outra pessoa. Por mais que a pessoa seja boazinha, onde nós temos colocado a nossa segurança? Onde nós temos depositado a nossa fé, a nossa confiança? Uzias pode ser bom, Uzias pode ser mal, não importa, meu irmão. Uzias para nós pode ter muitos nomes. Talvez aí Uzias, aqui eu usei Uzias para contextualizar, mas Uzias pode ter muitos nomes para nós hoje. O que é Uzias então? Uzias é tudo aquilo que nos impede de ver a glória de Deus. Uzias é tudo aquilo que me impede de olhar para o Senhor, de ter o meu foco estabelecido em Deus. É tudo aquilo que vem para me distrair. É tudo aquilo que vem para me tirar do caminho. Ainda que pareça muito bom como Uzias era. Ainda que seja uma pessoa de Deus, que está falando, que está agindo, que está prometendo. Eu preciso ter o meu coração firmado em Deus, firmado na palavra. Eu preciso ter a minha vista focada naquele que é o alvo, naquele que é o poderoso. Eu preciso remover Uzias da minha vida, tirar Uzias do meu trono. Uzias é tudo aquilo que tira a visão de Deus. Uzias é tudo aquilo que impede que eu olhe para o Senhor, que eu confie nele, que eu me espelhe nele, que eu tenha ele como referência. O problema é que nós temos muitos Uzias nas nossas vidas. Eu tinha muitos Uzias, e eu tenho alguns que eu estou empurrando para esconder, matar e afogar ele. Porque só quando Uzias morre, eu posso ver a glória de Deus. Mas o que é o meu Uzias? O que é o meu Uzias hoje? Eu sei quais são os meus. Eu sei quais são os meus Uzias. Talvez você fale assim, Uzias, está falando Uzias, esse nome feio, né? Coloque aí qualquer nome. Coloque aí o nome de Uzias para você como uma compulsão. Coloque aí o nome de Uzias, talvez o Facebook. Não sei, né? O que está te impedindo de ver a glória de Deus? Talvez Uzias é a minha forma de ganhar dinheiro fácil. Talvez Uzias é a forma como eu trato a minha família, a forma como eu trato os meus irmãos. Talvez o meu Uzias é o meu temperamento. Talvez o meu Uzias é a minha forma de agir. Talvez o meu Uzias é a minha língua. Talvez o meu Uzias é a minha língua. Nós temos muitos Uzias, vários nomes diferentes.
mas todos com o mesmo propósito: tirar o foco da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, e a gente achar que está tudo bem. E quando a coisa cair, quando a casa cair, a gente vê que está perdido, porque o nosso foco estava na pessoa, estava no trabalho, estava na situação, estava naquilo que me impedia de ver a glória de Deus. E agora eu vou ter que recuperar todo o tempo perdido. Então eu preciso entender hoje que eu tenho que matar o meu Uzias. Porque o que estava impedindo Isaías de ver a glória de Deus? O que estava impedindo Isaías de ver a glória de Deus? Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui, para ninguém querer sair matando ninguém aí. A morte de Uzias, a morte do meu Uzias, não é uma morte física real. Senão, de repente a mulher fala assim: não, meu Uzias é o meu marido. Aí quer matar o marido. Meu Uzias é a minha esposa, meu filho. Não, não é assim. Não é uma morte física, é uma morte espiritual. O Uzias está em mim, né? O Uzias está comigo, o Uzias está no meu coração. É isso? Infelizmente, Uzias só vai morrer quando eu matar a minha carne. Eu preciso morrer todos os dias para que Uzias morra, para que Uzias fique lá escondido, fraquinho. Eu não posso alimentar Uzias na minha vida. Eu não posso alimentar aquilo que vai me tirar da presença, aquilo que vai me tirar da presença de Deus, que vai tirar o meu foco, a minha visão daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer agir, da forma como Deus quer agir, da glória dEle. Infelizmente, o nosso maior inimigo não é o diabo, porque o diabo já está derrotado. A palavra fala que o inimigo, o diabo, este inimigo, já foi derrotado na cruz do Calvário, pelo sangue de Cristo. O meu maior inimigo está no meu coração. É o homem que eu vejo no espelho. Romanos 7, capítulo 7, verso 24, Paulo fala assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que me livra do corpo dessa morte. Eu preciso tirar Uzias da minha vida, anular Uzias e colocar minha força no Senhor. Porque Isaías, se você pensar bem, ele não se tornou profeta lá no capítulo 6. Se você ler um pouquinho para trás, Isaías não se tornou profeta lá no capítulo 6, não. Ele já era profeta desde o capítulo 1. Inclusive muito usado por Deus para trazer uma mensagem de repreensão para o povo. Ele estava ali sendo usado por Deus para dizer: olha, é assim que tem que agir. Olha que interessante isso. Do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías vai repreender o povo, vai exortar, vai animar, vai dizer qual é o caminho. E ele vai dizer muito assim, ó: ai daquele que não fez assim assado, ai daquele que não ouve a palavra, ai daquele que ouve e não pratica, ai daquele que faz maldade, ai daquele que planeja fazer o mal, ai daquele que não obedece ao Senhor, ai daquele que não escuta conselho e acaba ouvindo, coitado, depois. E olha só, quando a Bíblia fala ai, é porque a coisa vai ser feia mesmo, viu? Quando a Bíblia fala ai, é porque a coisa vai ser feia mesmo. Só que chega um momento na vida do próprio Isaías que a coisa muda de figura. No capítulo 6 do livro de Isaías, ele tem um encontro com aquele que é poderoso. Deus vai ao encontro de Isaías, ele está ali orando, e ele tinha no coração talvez ali alguns questionamentos para Deus. Tinha alguns questionamentos. Então ele vai buscar o Senhor. E ele queria saber talvez por que Uzias tinha que ter morrido, e quem seria o próximo, como as coisas iam acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando Deus nos encontra, quando nós encontramos a Deus, quando a glória dele se revela, Deus só quer mostrar uma pessoa para a gente. Quando nós trombamos com Deus,
Deus só tem uma situação para analisar. E só tem uma situação que Ele quer que eu analise. Quando nós nos encontramos com Deus, com a pessoa de Deus, com a glória, com a majestade, com a beleza, com a santidade dEle, existe uma pessoa que Deus quer mostrar. Só existe uma pessoa que Deus quer mostrar. E quando eu me deparo com a santidade de Deus, com a grandeza dEle, não importa mais se a pessoa é crente ou se ela não é crente, não importa mais a idade, se ela é idosa, se ela é criança, não importa mais se ela tem ministério, se ela não tem ministério, se ela é ministro de louvor, se é o pastor, não importa quem é, não importa. Quando a pessoa encontra com Deus, quando nós temos uma trombada com Deus, a única pessoa que Deus avalia, a única pessoa que nós devemos avaliar é aquela que Ele mostra para nós, porque a santidade dEle faz a gente entender quem nós somos. A santidade dEle faz nós enxergarmos quem nós somos, quanto dependentes nós somos de Deus, quanto dependente nós somos do sangue de Cristo. Quando nós entramos na presença do Senhor e Ele vem com a glória dEle, a gente fica praticamente nu diante dEle. A palavra fala isso, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Não tem mais máscara. Não adianta eu falar que fiz e não fiz. Não adianta eu falar que faço e não faço. Não adianta eu falar que creio e não creio. Deus conhece. Ele sonda o coração, Ele está lá no interior. Ele sabe onde estão as coisas, onde tudo está escondido. Não adianta mais. Quando eu estou diante da santidade do Senhor, então as coisas são reveladas para mim. A visão é para mim e de mim, para que eu entenda que eu preciso transformar a minha vida, para que eu entenda que eu preciso mudar de atitude. Quando a glória vem, Deus quer de mim a minha transformação, a minha modificação. Tanto que se você olhar depois no texto, Isaías fala assim: ai de mim. Ele tinha falado ai de todo mundo, mas agora era o ai de mim, ai de mim. A visão é para transformar a minha vida, o meu caráter, a minha forma de agir, a minha forma de falar. É isso que Deus quer fazer com a gente. Quando eu entro na presença do Senhor, eu começo, depois que a visão é mostrada, eu começo a me autoavaliar. Eu começo a avaliar o quanto eu preciso, quem eu realmente sou. E aí então vem a necessidade de se arrepender. Então vem a necessidade de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu entro na presença do Senhor, tudo é esclarecido para a minha vida, para o meu ser. Quando o meu foco está no Senhor, as coisas mudam. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, porque Deus enviou Jesus para morrer no meu lugar, para que eu fosse santificado pelo sangue. Deus enviou Jesus para morrer no teu lugar, para que você fosse santificado pelo sangue. Deus não requer de nós a perfeição. Deixa eu te contar um segredo aqui. Você vai falar assim: mas como não requer a perfeição? Não, Deus requer o aperfeiçoamento. Se nós fôssemos perfeitos, já não estávamos mais aqui. Deus requer o aperfeiçoamento. Você quer ver uma coisa? Abre lá Efésios 4, para a gente ler o que fala a palavra. Efésios 4, verso 12. Diz assim, ó: querendo, olha lá, Efésios 4, verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça do corpo, Cristo.
Cristo não quer de nós a perfeição, Ele quer o aperfeiçoamento constante. A busca para que a gente continue crescendo, até que a gente se torne igual a Cristo. Até que a gente se torne a medida perfeita de Cristo em Deus. É por isso que quando a presença de Deus vem, eu preciso me avaliar. Eu preciso começar a olhar para mim e me julgar, reconhecer aquilo que eu tenho de errado, para abrir mão. 1 Coríntios 11:31 diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha que tremendo. O Senhor quer que a gente, quando contemple a glória, olhe para aquilo que nós somos e deseje a transformação, deseje a mudança de vida, que a gente deseje estar no centro da vontade de Deus, que a gente deseje o arrependimento daquilo que eu faço hoje. Deus quer que eu seja melhor amanhã do que eu sou hoje. É isso que o Senhor quer. Deus quer que eu seja melhor hoje do que eu fui ontem, melhor amanhã do que eu sou hoje, e assim por diante. É assim que o Senhor fala para nós. Nós precisamos estar em processo de santificação. Processo de santificação, buscar a santificação. Mas só que de que forma? Hebreus 12:14 fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ué, mas então é contraditório isso? Eu vou buscar a santificação para poder ver a glória, só que quando a glória vem, é a glória que me mostra que eu estou errado? Parece contraditório. Parece contraditório. Mas é quando nós estamos na presença, buscando a Ele, aí a transformação vem para as nossas vidas. O nível de santidade que nós precisamos, ele vem com a pessoa de Cristo. Ele vem com a minha oração, ele vem com a minha busca diária, ele vem com o meu coração quebrantado diante de Deus, quando eu reconheço que preciso de transformação, quando eu reconheço que preciso de mudança. Todos os dias eu preciso vigiar. Escute isso, todos os dias da minha vida eu preciso vigiar, eu preciso me arrepender um pouco mais daquilo que eu sou, daquilo que eu fiz, de quem eu era. Todos os dias eu preciso ser tocado pela brasa viva do altar, que é o Senhor Jesus. Todos os dias eu preciso ser tocado pelo Espírito Santo. Todos os dias eu preciso buscar ver a glória de Deus. Se houver um legítimo arrependimento no nosso coração, a nossa vida vai ser transformada. Se houver um legítimo arrependimento no nosso coração, uma busca por aquilo que Deus quer para as nossas vidas, a nossa vida vai ser transformada. Não seremos mais iguais. O que acontece é que muitas vezes nós nos achegamos à igreja, nós achegamos até aqui, mas não mudamos de vida, não nos arrependemos. Onde nós temos colocado as nossas esperanças? Os nossos olhos têm estado no Senhor? Os nossos olhos estão focados naquele que é o Todo-Poderoso? Deixa eu te dizer uma coisa, por mais difícil que a situação esteja na tua vida, na minha vida, no céu não existe pânico. Lá os seres celestiais contemplam a glória em todo momento. E eles sabem, eles reconhecem quem é Deus. Uzias sai do trono terreno, do trono que havia aqui na terra. E aí então Deus se mostra sobre um alto, poderoso, magnífico, esplendoroso e sublime trono nos céus, muito maior. A visão mostrou para Isaías quem realmente governa, em quem ele deveria ter colocado a confiança. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e as orlas da sua veste enchiam o templo. Quando Isaías contempla o trono de Deus, que é maior que todos, ele entende que não é mais Uzias quem governa, e nem deveria ter sido Uzias a esperança, nem deveria ter sido Uzias o objeto de fé, mas sim o Senhor, aquele que tem um trono alto e sublime, aquele que só o seu manto já enche toda a casa, todo o templo. E a visão diz assim,
se o trono de Deus está estabelecido, Ele vai encher o lugar. A glória vai encher o lugar. Se é Ele quem governa a nossa vida, a glória vai encher a nossa vida. As orlas do manto do Senhor enchem o templo, e é assim que tem que ser na minha vida. Tem que haver plenitude da presença de Deus. Eu preciso buscar. Nós hoje somos o templo. O Senhor tem que habitar o nosso coração, encher, não sobrar espaço para mais nada, não sobrar espaço para Uzias, não sobrar espaço para o lixo. A glória de Deus tem que encher o meu coração. A glória de Deus tem que encher a minha vida. Não Uzias encher os meus pensamentos. A minha esperança tem que ser o Senhor. A minha esperança tem que estar naquele que governa, que tem um trono muito mais elevado, um trono muito mais alto, sublime, majestoso, aquele que tem direito de governo. Só assim a gente vai poder ver o trono de Deus, quando eu rejeitar Uzias, parar de alimentar Uzias da minha vida. Amém? Eu queria te convidar agora a ficar de pé e a fechar os teus olhos aí no teu lugar. Fecha os teus olhos, não porque o momento vai ser mágico porque você fechou os olhos, não, mas para que você não se disperse. E eu queria agora te convidar a pensar o que tem separado você da presença de Deus, o que tem te impedido de ver a glória de Deus. Qual é o teu Uzias? Você pensar a respeito disso, que existe um trono mais alto do que aquilo que você espera de qualquer recurso natural, que existe um Deus que é mais poderoso do que qualquer exército, que qualquer nação, um Deus que traz provisão melhor do que qualquer negócio, do que qualquer emprego, do que qualquer pessoa, um Deus que deve ser colocado no trono do meu coração. Uzias tem que ser arrancado hoje do nosso coração, Uzias tem que ser arrancado hoje da nossa mente, Uzias tem que deixar de ser o objeto da nossa esperança. Eu não vou chamar ninguém à frente, não. Eu vou pedir para que você coloque a mão no teu coração aí, que você comece a falar com Deus, contar para Ele quem é o teu Uzias, contar para Ele o que tem de repente ocupado a tua mente, o que tem te dado esperança, onde você tem colocado talvez a tua confiança, a tua fé, onde você tem colocado as tuas energias, e confessar para Ele. Confessar hoje para o Senhor que você precisa ser tocado, que você precisa ser tocado por Deus, que você precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Oh Senhor, eu preciso ser tocado por Ti, Pai. Eu preciso ser tocado pelo Senhor, como Isaías foi, Deus. Pai, em o nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos hoje, para enxergarmos quem realmente governa, quem realmente tem o trono. Pai, nós não devemos confiar em sistemas de governo, em pessoas, mas nós devemos confiar naquele que é o Todo-Poderoso. Senhor, nos ajuda hoje, Pai. Nos ajuda hoje. Se Isaías não tivesse contemplado a Tua glória, Senhor, se Isaías não tivesse visto, Pai, a grandeza do Teu trono, da Tua poderosa mão, Senhor, do Teu poder, Pai, Senhor, ele ainda estaria desesperançoso. Oh Senhor, hoje nós precisamos ver a Tua glória, nós precisamos ver aquilo que realmente importa, nós precisamos realmente entregar o nosso caminho, transformar, Pai, o nosso coração. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a reconhecer os nossos dias. Nos ajuda, Pai, a ter força para deixá-lo. Pai, rompe hoje, Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Mostra a Tua glória.
tua glória que nós somos santificados. É através da tua pessoa, da tua presença, Jesus, que nós somos transformados. Senhor, toma o trono das nossas vidas, Deus. Toma o trono do nosso coração. Toma o trono, Deus, do nosso ser, Pai. O centro das nossas emoções, Senhor. Mostra-nos, Pai, a tua glória. Mostra-nos a tua glória. Enche, Pai, com teu Espírito Santo o nosso coração. Muda, Deus, quem nós somos. Muda quem nós somos. Nós somos dependentes de Ti, Jesus. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós somos dependentes do Teu Espírito Santo. Nós somos dependentes, Pai, somente de Ti. Somente de Ti, somente do Teu poder, Senhor. Somente do Teu poder, Senhor. Oh, Jesus, faz algo nas nossas vidas, Pai. Faz algo nas nossas vidas, Senhor. Nossa esperança está em Ti, Pai. Nossa esperança está em Ti, Senhor, não no nosso braço, não na nossa força. Nossa esperança está em Ti, Santo e Eterno. Visita hoje as nossas vidas, Deus. Aleluias. Oh, Jesus. Nós queremos ver o Teu trono, Pai. Nós queremos ver o Teu trono. Aleluias. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Qual nome você tem confiado? Qual nome você tem se estribado? Qual nome você tem se amparado? Um nome que é todo poderoso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. 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 Cadeias quebrar. Eu queria fazer só um convite hoje. Eu queria fazer só um convite hoje. Um convite
convite para oração. Um convite de Deus para nós hoje. Eu queria convidar aquele que não conhecia esse Senhor que se assenta sobre um alto e sublime trono, para aquele que não sabia que Ele tem todo o domínio, que Ele tem todo o controle, e que eu preciso tirar o foco de muitas coisas que estão à minha volta e colocar o meu foco somente nele. Entregar a minha vida ao Senhor Jesus, para que Ele tenha total domínio, total controle, e para que eu possa confiar no trono certo, para que eu possa confiar naquele que realmente tem o poder, realmente tem todo o poder. Eu queria convidar a você que quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus hoje, para que você possa viver uma vida de glória, da presença do Senhor, a levantar a tua mão. Você que quer entregar hoje a tua vida para o Senhor Jesus, levante a tua mão no teu lugar, nós vamos orar por você. Você que quer reconhecer o Senhor Jesus hoje como teu único, suficiente Salvador e o teu Senhor. Amém? Eu entendo então que todos nós somos do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria louvar mais um pouquinho. Amém? Não. Amém. Tem louvor aqui. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. O Senhor é contigo, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, tu és poderoso, Senhor, poderoso aleluia. Com os olhos fechados, eu queria que você estendesse as mãos à frente, a fim de receber do Senhor aquilo que sempre ministramos aqui, meu irmão. Mas eu queria que você, de uma forma apaixonante, sabe quando você está apaixonado por algo?
Então que a bênção do Senhor seja também a tua paixão aqui, para que você viva com ela, meu irmão, todo o tempo da sua vida. Aleluia. Que o amor de Deus